quanto mais nós escutamos os preletores, melhor fica, né? Verdade. E o pastor César, cada vez que fala, dá vontade de escutar mais ainda. Né? Pastor César, ele, como eu já disse, ele é reitor da Faculdade Bethesda, Faculdade Teológica Bethesda. Ele faz o debate. Ele também tem um programa chamado Biblicamente e tem um programa muito interessante chama Conversa entre Amigos, onde ele entrevistou o nosso bispo Samuel e depois entrevistou a bispa Keila, inclusive no dia do aniversário dela. A Marina também estava lá no programa, ele fez uma entrevista e algo interessante, você descobre muita coisa do bispo que a gente não sabia, no programa a gente descobre, né? De entrevista dele. Então, muito bom o programa e o próprio bispo falou que o pastor César é um dos topos que nós temos hoje na área teológica no Brasil. Então, nós quisemos trazer o melhor que podíamos trazer, não é? Então, vamos ouvi-lo falando mais nessa tarde para nós, e cada palestra vai ficando melhor. Os irmãos viram os 3 movimentos de Deus, os 4 pilares da redenção, e vamos ver o que vem por aí agora. Amém? Se quiser ficar sem paletó, pode, não tem problema. Não sei que o senhor vai tirar o paletó em alguém, a pessoa vai cair aí, né? Então... Aleluia. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas, amém? Graça e paz mais uma vez, meus irmãos. Uma alegria sempre poder compartilhar. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e vamos continuar falando sobre a graça. E eu vou falar mais de uma forma expositiva dessa vez. Então eu vou pedir a você que mantenha a Bíblia aberta aí no texto. Como eu estou crescendo, né, ouvindo aqui os meus irmãos, uma alegria muito grande. Como Deus usou o pastor Sérgio também. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus, que palavra. 1:26, todo mundo conhece o texto diz assim: façamos o homem, disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, falou sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja. Amém. Eu devo pedir perdão porque esse texto não está aí na apostila, né? Não está na apostila. Se você quiser, vou tratar esse assunto porque eu acho que tem mais cadência com o assunto que está sendo falado. Mas se você quiser baixar o arquivo, se você quiser fazê-lo agora, eu dou o site, aí você entra e baixa, e você pode acompanhar tudo. Coloca aí, aqui dá para digitar o texto na tela, dá para digitar um site, só para ver se vai funcionar. Digita assim, ó, cesarcavalcante.com.br, mas meu nome é com S, S-E-Z-A-R, aí tudo junto, Cavalcante. Aí depois .com.br, antes do Enter, você coloca /pregações. Mas o pregações sem cedilha e sem acento, mas você já sabe. Então, cesarcavalcante.com.br /pregações. Nesse lugar, tem todas as minhas as palestras e pregações e tal, e tem como você assistir o vídeo, ou se ouvir apenas o áudio, ou baixar todo o conteúdo. Aí clica em baixar, vai aparecer. Qual que é a mensagem? Por que Jesus é apresentado como noivo? Porque apareceu vários. Por que Jesus é apresentado como noivo. Aí nesse, clica ali, ó.
Aí, tá vendo? Aqui você assiste, aqui você assiste, aqui você ouve, mas aqui você baixa. Então clica nesse aqui só para ver. Vamos ver se baixa. Baixo. Baixou? Baixou. Pronto, isso aí. Então, quem quiser fazer isso no telefone, aí já fica mais fácil. Ok? Aí agora pode tirar e deixar normal. E vamos para a Bíblia. Abra a Bíblia aí. Tá bom? Quem quiser o caminho, cesarcavalcante.com.br/pregações. E aí esse assunto. Obviamente, Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 não se tratam de dois relatos da criação. Ou melhor, não se trata de duas criações diferentes. Por quê? Porque o homem, ele é criado em qual dia da criação? São 7 dias criativos, o homem é criado no 6º dia. E a criação começa no capítulo 2, né? A criação descrita, né? Começa no capítulo 1, mas no capítulo 2 a mulher ainda não existe. Só vai existir depois do versículo 18 ou 19. Mas aqui em Gênesis 1, ele trata do homem e a mulher. Façamos o homem à nossa imagem, macho e fêmea os criou. Então, algumas pessoas perguntam, peraí, mas são dois relatos diferentes da criação? São duas criações diferentes? Não, não são duas criações diferentes. O capítulo 1 fala como Deus, o projeto da criação, e o capítulo 2, a execução daquele projeto. Tá certo? O projeto é no capítulo 1 e ele está sendo executado no capítulo 2. E aí, uma das palavras que Deus fala para o homem, nesse texto aqui de Gênesis 1, de 26 em diante, é o seguinte: dominai, tenha domínio sobre tudo, os peixes, as aves, os animais domésticos e tudo mais. E só é possível dominar aquilo que você conhece. Tem um filósofo, eu não vou lembrar agora qual, que ele fala assim: dê nome ao seu problema e a metade dele já está resolvido. Porque uma vez que você nomina aquilo, por isso que o psicólogo, a terapia é muito bom, porque na terapia você consegue dar nome ao problema que você está enfrentando que você nem sabia. A partir do momento que você deu o nome, agora, como é que trata isso que você já deu o nome? Já que você sabe o nome, se trata assim, assim, assim. Então metade está resolvido. Então só é possível dominar aquilo que você conhece. Alguém aqui, antes de mim, eu não lembro agora se foi o pastor Sérgio ou o pastor Lira, falou sobre o cérebro. Quem falou? Que o cérebro humano é complexo e tal. Foi o pastor Sérgio. Que o cérebro de Adão, né, era muito mais privilegiado do que a forma como nós usamos o cérebro, e isso é muito verdade, é uma verdade muito profunda. Porque o homem tinha uma capacidade extraordinária para dominar sobre todos os animais, e isso significa que você só pode dominar aquilo que você conhece. Por isso, quando você tem um problema, o primeiro passo é reconhecer que tem um problema. O Alcoólicos Anônimos, o AA, eles desenvolveram um método de sair do vício em 12 passos. É muito comum no Brasil, aqui nos Estados Unidos. Mas para você participar de qualquer reunião do AA, você tem que se assumir alcoólatra. Não é igual a igreja que você chega, eu vim visitar, você é crente? Não, você tem, só quero ouvir aí, eu vim aqui visitar. Aí a igreja abraça, não sei o quê. No AA, não. Se você chegar lá e falar assim, um amigo meu me indicou aqui, legal. E você é alcoólatra há quanto tempo? Não sou alcoólatra não, eu bebo socialmente. Falei, então vai embora, porque isso aqui é uma reunião de alcoólatra, meu amigo. Você tem o que aqui? Se você não é alcoólatra, aqui não é o seu lugar. Então o primeiro passo, para você alcançar aquela libertação dos 12 passos, o primeiro ponto é assumir-se como tal. E quando você reconhece aquele problema, então fica mais fácil de resolver. Então, primeira coisa é conhecer, dar nomes aos seus problemas resolve a metade deles. Deus chamou Adão e falou assim: você vai dar nome à criação. E na nossa cabeça a gente pensa que o Adão ficava deitado numa rede, né? Tranquilo, aí passava um animal correndo e ele falava assim: tatu, isso é um tatu. Não é assim.
O Adão é o primeiro zootecnista, ele conhecia a natureza dos animais. Para dar nome, é preciso conhecer. Definir nomes tem a ver com conhecer as características, conhecer por que aquele animal se diferencia do outro, como ele se destaca, como ele se comporta. Dar nome não é cognomizar, não é apenas colocar uma insígnia. Dar nomes é conhecer profundamente o que o animal é, o que o animal faz, o que ele não faz, o que ele gosta, o que ele não gosta. E Adão tinha conhecimento profundo dos animais, ele sabia seus ciclos, ele sabia, por exemplo, que dentre os leões um virava líder, e ele sabia que dentre os leões um macho copulava as outras fêmeas, e ele sabia que quem caçava era a leoa, e ele sabia. Eu estou dizendo assim, de uma forma como o Adão não era somente alguém que ficava pondo nome. Ah, arara, isso aí é um arara. Não. É importante a gente entender isso inicialmente, para depois a gente entender o que acontece no verso 18. O verso 18 diz assim: disse mais o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Que lhe seja idônea. Essa palavra idônea para nós é uma pessoa de boa índole, não sei o quê, mas na vida real, lá no texto hebraico, significa que lhe seja igual, que lhe seja companheira, que é essa a ideia. E aí Deus fala nesse texto que não é bom que o homem esteja só, e na sequência vem a explicação. E essa explicação aqui é importante para a gente entender porque Jesus é o último Adão. Porque esse texto começa a revelar algo profundo sobre o homem, que mais na frente a gente vai entender, se Deus quiser, ainda hoje, dentro desse assunto. Uma questão importante é que, vamos lá, a gente é acostumado a lembrar dos dois nomes do primeiro casal. O homem se chama? Adão. O homem se chama? Adão. E a mulher se chama? Eva. Mas você sabia que Eva não era o nome da mulher antes da queda? Quem não sabia? Levanta a mão. Beleza. Abre seu aplicativo de Bíblia, escreve assim, Eva, e vê a primeira vez que esse nome vai aparecer na Bíblia. A primeira vez que esse nome vai aparecer na Bíblia, eu não lembro de memória, mas não é antes de Gênesis 3:15. 3:20. É depois da queda. É depois da queda. A esposa de Adão. Isso causa um BO tão interessante na teologia, que alguns falam que o Adão tinha uma outra mulher antes. Já ouviram essa história, não? Que é a tal da Lilith. Por conta de um texto lá dos profetas, que se eu entrar aqui vão sair do assunto. Mas não é verdade. O Adão não teve uma primeira esposa antes da queda e uma segunda esposa. A Bíblia não trabalha com essa possibilidade. O Adão não era divorciado, pessoal. Entendeu? Nada contra, mas o Adão não tinha um divórcio nas costas, né? Só tinha ele e a mulher. Então, é a mesma mulher. Mas Eva não era o nome da primeira ser humano a existir, a primeira fêmea, por assim dizer, a existir. Esse nome passa a fazer parte depois da queda. Eva é o nome da mulher depois da queda. Mas antes da queda, não. Aliás, se a sua Bíblia for uma Bíblia bem traduzida, porque agora nós temos esse BO também, né? Tem Bíblia de tudo quanto é jeito. Abra em Gênesis capítulo 5, versículo 1, e segura aí para você não cair da cadeira. Porque esse texto aqui, quando eu li a primeira vez desse jeito, eu falei, peraí, como é que é? Gênesis 1 diz assim, Gênesis 5, 1 fala assim, ó. Este é o livro das genealogia, ou da genealogia de Adão. Peraí. No dia em que Deus criou o homem, vou marcar o horário aqui, eu já estou falando que uns 10 minutos, 15, porque a gente começa a falar e perde noção do tempo. Quanto tempo eu estou falando? Uns 15? 14. 14, tá vendo? Não, varão, vigia. Eu vou até, então, eu não vou falar 1 hora de novo não, 1 hora é muito. Eu vou 45 minutos, então eu já falei 15, falta 30, até 5h30 eu paro. O compromisso está aí. E aí, do que eu estava falando? Gênesis 5. Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão. Você entendeu o problema aí?
Adão, nesse texto, é o nome do casal, irmão. Vamos de novo. Homem e mulher os criou, os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão. Embora esse texto esteja cronologicamente depois da queda, esse texto está falando que quando Deus criou o casal, o homem e a mulher os criou, os abençoou. Então, embora esteja depois da queda cronologicamente, ele está falando de um momento antes. Faz sentido aí na leitura? E lhes chamou pelo nome Adão. Ou seja, Eva não era o nome da mulher. A pastora, ela chamava Adão. Então, como eu disse antes, Adão em hebraico é nome para a humanidade. Entendeu? Adão. Adão se parece, por exemplo, com Dam. Dam em hebraico é sangue. Sangue tem a ver. Sangue, genética, humanidade. Adão, Dam. Tem a ver com vermelho, por exemplo. Vermelho em hebraico é Edom. Lembra que tem um lugar chamado Edom que partia de Esaú, porque Esaú era ruivo. Então vermelho, Edom. Sangue, Dam. E por que vermelho? Porque o Adão ele é tirado da terra vermelha, aquela terra boa, aquela terra um barro bom para cultivar, né? Voltando. Pastor Célio, Sim? na NVT já traduz para a humanidade. O Adão, né? Transformadora. Eu já falei, ele chamou humanidade. Então Eva foi o nome depois da queda. O que a Bíblia revela nesse texto é que Adão, verso 18, estamos no 2,18. 2,18. É que Adão não tinha um par. Olha aqui para mim. Adão não tinha um par. Ou seja, o Adão é um cara que não conseguia se ver em ninguém. Aquela época tinha espelho? Aquela época tinha espelho? Não. O Adão sabia como era a cara dele? Não. O Adão... Então o Adão, ele conhecia tudo dos animais, mas ele não conhecia nada, porque ele não conseguia se enxergar em ninguém. A gente aprende com as pessoas, com os acertos e até com os erros das pessoas. A gente aprende com as pessoas. Provérbios diz que o ferro afia o ferro. A gente aprende com as pessoas. E a Bíblia está mostrando para nós que o Adão não tem um igual. O Adão, ele manja de leão, porque ele vê o leão, a leoa, ele vê os filhotes nascendo, ele vê como é que funciona. Ele manja de arara, ele manja de macaco, ele manja de sei lá o que, de peixe, mas ele não manja de humanidade. Ele não tinha como se ver em ninguém porque ele não tem um espelho para se olhar. Ele não tem um igual. O que isso tem a ver com a graça? Vamos em frente. Verso 20. Deu nome a todos os animais domésticos, as aves do céu. Vou pedir para você manter aberto aí. 2:20. As aves dos céus, todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, no período anterior, está dizendo que Adão deu nome a todos os animais, e agora está dizendo que ele não tem alguém como ele, da sua natureza, para dar nome. Porque, na verdade, o que o versículo está dizendo é que Adão não tinha alguém diante dele para que ele olhasse e entendesse sua própria natureza. Adão entendia da natureza dos bichos, como funcionava o ciclo do animal X entrar no cio, por exemplo. Mas não entendia da sua própria natureza, ele não sabia como funcionava o ser humano, porque ele era único no universo. Quanto tempo? Não sei. Eu sei que a tarefa de colocar o nome nos animais é anterior à chegada da Eva, é o que a Bíblia revela. Então a primeira coisa que a gente tem que entender aqui é que a gente entende a humanidade olhando para quem está na nossa frente. Você não aprende a ser uma pessoa boa só orando dentro do quarto. Você aprende olhando a pessoa, olhando o semelhante. Quantas vezes você se vê durante o dia? Quando eu saio de manhã, eu olho no espelho. Quando eu estou no carro, antes de entrar na reunião, dou uma olhadinha. E quantas vezes você vê o seu próximo? O tempo todo. Então, o que dá a entender nesse texto é que a excelência do versículo está sobre o verbo dar nome. E dar nome, definitivamente, não é cognomizar, não é colocar um nome sobre a pessoa.
Dar nome é conhecer, é saber a natureza, é saber a origem, é saber para que serve, é saber a finalidade. Então, Adão sabia porque Deus tinha feito o leão, o cachorro, mas não sabia porque Deus tinha feito ele. Adão conhecia profundamente os animais, mas ele não tinha alguém da sua mesma natureza. Adão ainda não tinha dado nome a ninguém da sua própria natureza. Ele conhecia sobre os animais? Sim. Ele conhecia sobre os que voam? Sim. A vaca? Sim. Que o bezerro chega uma hora, para de mamar e que tal, mas ele não tinha, ele não sabia dele, ele não sabia como funciona ele. Ele não tinha a palavra que a Trindade usou, mas que ele mesmo não tinha condição para usar, porque o Adão não podia conjugar o verbo no plural. O Adão não falava nosso. O Adão é um cara que nunca falou nosso, nem nós, porque o Adão era sozinho. O Adão era avulso. Cadê o se ver no outro, o se alegrar, o se entristecer com o outro? O amor. Como que eu posso amar sem o outro? Aliás, essa é uma prova da Trindade, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor. E não dá para você ser amor, e veja, amor não é um atributo de Deus. Pelo texto, o amor é a essência de Deus. Deus é amor. Só que para Deus ser amor, ele não pode ser uma única pessoa. Porque para você ser amor, você tem que ter pelo menos um amante ou um amado. O amor tem a ver com relação. Isso é uma prova, por exemplo, da Trindade. Talvez uma das maiores provas da Trindade seja essa. E aí no verso 21, vamos em frente, vai acontecer algo extraordinário, porque o Adão vai poder dar um nome que vai fazer dele alguém completo. Não que Deus tenha feito o Adão incompleto, mas o termo completo aqui é no sentido de pronto agora. O termo completo que eu cito é no sentido de ser a semelhança da Trindade, porque Adão não podia dizer como a Trindade, façamos. O Adão não podia dizer como a Trindade, desçamos. O Adão não podia falar nosso. E quando eu falo completo, é nesse aspecto que eu estou querendo dizer. Vamos para o verso 21. Então, peraí, só um minutinho. Então, verso 21. O Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com a carne. Eu provoquei vocês nesse assunto na aula anterior, falando sobre por que Jesus é o último Adão, que da costela de Adão Deus lhe provê sua noiva, e da costela de Jesus Deus provê sua noiva, a igreja. E aqui temos a revelação de Jesus, porque não é para que haja a noiva, não é sem corte. Para que haja o casamento não é sem rasgo, não é sem sangue. Para que Adão fosse mais, primeiro ele precisou ter menos. Uma costela a menos, no caso de Adão. Primeiro Deus rasga. Há um princípio aqui. E o princípio é que toda vez que Deus vai multiplicar, ele começa tirando, ele começa subtraindo. E é exatamente isso que acontece no nosso casamento. Você quer ter mais? Então você precisa primeiro abrir mão. Para Adão ser mais, ele teve de ter menos. E aí eu começo aqui a vermos um princípio bíblico, tanto para o casamento quanto para a graça. Toda vez que somos desafiados nesse sentido, Deus nos leva a entender melhor o casamento e Deus começa tirando. Mas não é para que você possa ser menos, mas você acaba tendo menos. O casamento é isso aí, meu amigo, no começo. Eu vou mostrar por que você tem menos. Porque você vai abrir mão de um monte de coisa para você casar. Não é? Você tem que abrir mão de um monte de coisa para você casar. Isso dói. Permita que Deus faça você ter menos, no caso de Adão, uma costela menos, para que você seja mais. E esse texto é uma revelação porque está nos ensinando. Deus tira um pedacinho de você, Deus arranca um pedacinho de você, porque sem isso não existe casamento. Sem isso não tem casamento. Sem isso, você não entende Trindade. Sem isso, você não entende graça. Sem isso, você nunca vai entender o que é dizer nosso. Todo mundo que é casado aqui pode dizer nosso. Mas quem é solteiro fala meu. Meu, seu, dele. Mas não pode falar nosso. Sem isso, você nunca vai compreender o que é dizer que entrou no plano de Deus em sua plenitude. O princípio aqui, para ser mais,
é preciso ter menos. Deus tira um pedaço de Adão, e quando Deus tira um pedaço do Adão, o Adão fica menor. Não estou falando de tamanho. É óbvio que se você pesasse o Adão antes e depois, ele tirou uma costela, não sei quanto pesa uma costela, meio quilo, 300 gramas, eu não tenho noção. Mas ele estava menor. E um cumprimento mais amplo é o que Jesus Cristo faz conosco. Deus tira a costela de Adão. O que é uma costela sozinha, fora do corpo? Se eu tivesse esse poder de tirar a costela de alguém, tá, eu não sei o tamanho, desse tamanho, acho que a minha deve ser assim, né? Sei lá. Uma costela. Se eu pego uma costela e coloco aqui, cara, uma costela sozinha fora do corpo é carne morta. E carne morta apodrece, cheira mal, estraga e termina. Porque a costela sozinha fora do corpo é apenas uma carne morta que não serve para nada. Aliás, é assim que Deus nos define. E aí entra a graça. Deus nos define assim, como uma carne morta, podre, como mortos, carne morta. Leia Efésios 2. Efésios 2 diz assim, ó, Ele vos deu vida estando vós mortos. Nós somos a costela fora do corpo. E costela fora do corpo é carne morta. Por isso Efésios fala que nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou. Então, primeiro, essa ideia de você aceitar ter menos para ser mais. Agora, o fato que todos nós, especialmente quando já somos casados, para você casar tem que cair num sono profundo, né, irmão? Porque o Adão, senão não dá, porque dói, né? Tudo que você vai abrir mão dói. Porque se fosse acordado, talvez a gente não entraria nessa, e talvez o Adão também não entraria. Se Deus falasse assim para o Adão, Adão, estou com um plano aí. Ah, é? É. Você vai gostar, muito. Só que eu vou ter que arrancar um pedaço de uma ripa de costela da sua barriga. O Adão falou, não, aí não, como é que eu vou fazer? Né? Então o Adão ia dizer, Senhor, me deixa aqui assim mesmo, tá bom, eu fico aqui na minha casinha mesmo, o máximo que eu tenho responsabilidade hoje, pensa você, Deus falando para você, o máximo que eu tenho responsabilidade hoje é que a minha mãe, quando ela fica pedindo para eu lavar a louça, não sei o quê, e tal, mas se eu casar, minha mulher vai mandar eu limpar a casa inteira e vai mandar e nunca tá bom. Então, deixa quieto aqui mesmo. E aí, entra o princípio do casamento, que aponta para a graça de Cristo. Porque a gente é menos para ter... Não, a gente aceita ter menos para ser mais. Casamento é dividir. É dividir seu tempo, é dividir seu dinheiro, é dividir seus planos, é dividir seu futuro. Vocês que saíram do Brasil, vieram para cá, cara, é dividir os sonhos, é dividir os projetos. A maioria dos casamentos que acabam em pouco tempo é porque não existe divisão nem cumplicidade. Chega no gabinete com BO. Aí você vai entender, eles falam meu dinheiro e o dinheiro dele. Meu dinheiro e o dinheiro dela. Meu carro, o carro dela. Minhas contas, as contas dele. Minhas coisas, as coisas dela. Isso aí não é casamento, o nome disso é sociedade. Sociedade. Sócio é que tem uma parte que você entra e as suas responsabilidades. E a gente tem que entender isso e aprender isso olhando para a Trindade. Vamos para o próximo texto, verso 21. Então o Senhor Deus fez cair o pesado sono sobre Adão, com este adormeceu, tomou de suas costelas, uma de suas costelas fechou o lugar com a carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e a trouxe. A mulher veio da costela de Adão, e aí então um princípio de submissão, e a submissão, todo mundo, viver debaixo da mesma missão, tal, não sei o que lá. Tudo bem, mas... O que é a mulher ser submissa ao marido? É o entendimento que acredita em Gênesis, que a mulher veio do homem. Por exemplo, você é submissa a Jesus? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque você dependeu de Jesus para existir. Não é porque Jesus é bonitinho. Não é porque teu pai te ensinou, porque a Bíblia está escrita. Não, porque você dependeu de Jesus para existir. Sem Jesus, a gente nem existiria. Esse é o princípio da graça. Em Deus nós vivemos, nos movemos, e nós existimos. O que é ser submisso? João 6,57.
Assim como o Pai vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, e quem de mim se alimenta, por mim viverá. E diante dessa palavra a gente entende a submissão. Pelo fato de que a mulher veio do homem, esse é o privilégio que ela tem. Deus rasgou o homem para a mulher existir. Deus tirou do homem para formar a mulher. Deus tirou do homem, irmã, para lhe fazer. Por que a mulher é submissa ao homem, assim como Cristo é submissa à igreja? Porque assim como para fazer a mulher Deus rasgou o homem, e esse é o princípio, esse é o propósito, o segredo da submissão é uma questão de origem. A mulher é submissa ao marido porque ele é o provedor dela. Por isso o marido tem que ser o provedor. Ele é o provedor de toda a situação que a mulher vai viver junto com ele a partir de então. A igreja é submissa a Cristo porque ele foi rasgado para que a sua esposa pudesse existir. E isso aconteceu na cruz. Esse é o princípio da submissão a Cristo, esse é o princípio da submissão no casamento. Quando nós vivemos perdidos no mundo, não temos esse conceito até o dia que fomos atraídos pela cruz e nesse dia nós caímos de joelhos e nos submetemos a Jesus e tudo que ele fala. Todos nós éramos como uma mulher insubmissa, como aquela mulher samaritana que vivia com vários maridos e trocava até que ela encontrou Cristo. E a partir daquele momento, Jesus Cristo foi o Senhor da sua vida. Olha para Paulo, ele está indo lá matar os cristãos, mas ele tem um encontro com Cristo. E como Cristo crucificado e o ressurreto lidou com Paulo. Eu vou mostrar para vocês aqui na sequência. Vamos para o verso 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos. Ela é carne da minha carne e será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Outra versão. Será chamada mulher, porque do homem foi tomada. O que aconteceu aqui, o que acontece aqui a partir desse versículo é um momento em que o homem tornar-se-á semelhante a Deus. Porque a Bíblia tem no propósito que nós lemos, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Imagem é o que você vê, mas semelhança tem a ver com caráter, tem a ver com um monte de coisas. Aqui é onde o homem, de apenas imagem, passa a tornar-se semelhança de Deus. Toda a trindade, toda a glória dos céus vão aparecer aqui no verso 23, e essa construção começa a revelar-se a partir da palavra afinal. Esta, afinal, o que quer dizer afinal? Afinal é um advérbio que significa finalmente. O que significa? O que o Adão está dizendo? Ele está dizendo assim, finalmente, ufa, até que enfim. Porque o Adão via que cada animal tinha um par. E ele, não. O Adão via que cada animal se via no outro e aprendia com o outro. E ele, não. E aí quando ele vê a varoa, quando ele vê a mulher, ele fala, esta, afinal. E esse advérbio significa finalmente. O que o Adão está dizendo é assim, finalmente, eu agora posso me ver em outra pessoa. Esse, finalmente, é o alívio de Adão. Ele deu nome a todos, ele viu todos os animais, ele conhecia as suas diferenças, ele conhecia naquilo que se completavam, naquilo que eram, e agora ele fala esta, afinal. Ou seja, finalmente eu agora consigo olhar, depois de Deus me rasgar, depois de eu ser ferido de Deus, esta, afinal, é osso dos meus ossos. Esta, afinal, é igual. Essa, afinal, é carne da minha carne. E ele completa, será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Adão está num momento único aqui que aponta para Cristo. Vamos aprofundar mais um degrau. Mas ele está num momento único aqui. Ele está num momento que dificilmente se repete na história, porque agora Adão enxerga quem ele é. Agora ele olha para uma pessoa de pé na frente dele, e ele pode se enxergar nessa pessoa. Ela será chamada varoa, porque veio do varão. Será chamada varoa, por quê? Qual é a causa dela ser varoa? Porque ela foi tomada do varão. Veja bem, o leão foi tomado da leoa? Não. O pintinho foi tomado da coisa? Não. Ele foi feito a partir de 2. Mas aqui, nesse momento, há uma declaração fantástica. Existe um ser que é tomado de outro ser.
Existe um ser que é formado de outro ser. Existe um ser que é modelado a partir de outro. Existe um ser que, ao olhar para ele, você percebe e confessa: é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, é igual. Essa me completa. Tenta enxergar Jesus aí, agora, e a graça. Você consegue perceber porque Jesus é o Adão, o último Adão? Você consegue observar a graça aqui, que esse Adão de Gênesis é só uma figura para o grande Adão que venceu? Há uma declaração, o Adão faz uma declaração fantástica aqui. Existe um ser, esse texto, a gente está em qual versículo? 23 ou 24. Existe um ser que para vir à existência ele foi tomado de outro. Existe um ser em que eu olho para ele e me vejo. É carne da minha carne, é o osso dos meus ossos. E aí vamos para o verso 24. Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne. O que Adão está pronto a deixar por causa de casamento? Por causa dessa união. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Olha aqui para mim. Eles tinham pai? O Adão tinha mãe? Mas por que ele está fazendo essa promessa? Portanto, deixará o homem pai e mãe. Não havia pai, não havia mãe. Mas Adão, a hora que ele olhou para Eva, ele sabia. Ele sabia que no mundo animal que ele conhecia profundamente, existia entre os animais uma relação de pai e mãe, de genitor e genitora. E que em dado momento o leãozinho abandonava eu não sei como é que chama, a tropa lá, o coletivo de leões. Ele sabia que o lobo deixava a alcateia, ele já sabia que a arara deixava o ninho, ele já sabia que o bezerro uma hora ia embora, ele já sabia que o animal um dia partia para construir a sua própria família. E quando ele olhou para Eva, eu estou chamando aqui Eva, vocês entendem? Ele disse: essa é osso dos meus ossos, essa é carne da minha carne. Ele entendeu que por ela, o homem, o Adão, vai deixar. Ele vai deixar o que precisa ser deixado para ser um com ela. E aqui nós vemos a profundidade de Cristo e da igreja. Porque vai acontecer algo extraordinário. O homem vai deixar sua família para unir-se a ela. Que família? Mas o homem ainda não tinha família. Veja só. Quem deixa pai e mãe no texto de Gênesis, não é na nossa cultura não. No texto de Gênesis, está aí nesse texto. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Deixa. Geralmente na nossa cultura quem deixa é a mulher, né? É a mulher. Mas o Adão falou assim: não, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua esposa. Quem deixa a família de origem é o homem. O homem, aqui Adão, é figura de quem? Jesus. É figura de quem? De Cristo. Enxergue Jesus aí. Ele é o Criador. Ele é o originador da igreja. Ele é quem se deixa rasgar para que a igreja exista. É do lado dele que sai a noiva. É de Cristo na cruz que sai a esposa. E ele é quem aceita ser ferido para que a sua noiva possa existir. É ele quem deixa a comunhão da Trindade. É ele que abandona o lar. É ele que deixa o Pai. É ele que desce na encarnação. Aleluia. É ele quem é ferido na costela para gerar a sua esposa. E para que isso seja possível, é ele quem deixa o pai, é ele quem deixa o lar para buscar o seu matrimônio, a sua noiva, a igreja, ou seja, você, eu, você. E isso é o que acontece em parte no casamento, quando alguém abre mão do que tem por causa de uma outra pessoa. Imagina alguém chegando em você e dizendo assim: eu te amo tanto que eu deixarei a minha casa por você. Tem carinho mais gostoso que o de mãe? Tem comida mais gostosa que a comida da sua mãe? Não. Aconchego mais gostoso? Não. E aí ele chega e fala assim: mas por você, eu deixo meu pai, eu deixo a minha mãe,
eu deixo a minha faculdade, eu deixo minha coleção de sei lá o quê, eu deixo por causa de você. Eu vou me unir a você, de maneira que nós sejamos uma só carne. De maneira que nós sejamos uma só carne. Há um canto de amor aqui no jardim. Há uma declaração de cumplicidade. O jardim está efervescendo de amor. O jardim está recebendo uma declaração de amor. Votos estão sendo feitos espontaneamente. Juras estão sendo construídas. O homem vai deixar por causa da mulher. Há algo dela tão grande, capaz de fazê-lo deixar. O que quer que seja. Mas o que acontece no casamento de todos nós é apenas uma figura do que realmente aconteceu com Cristo. Ele deixou sua glória, ele deixou sua casa, ele deixou o lar, ele se deixou rasgar, ele abriu o seu lado, ele deixou o seu sangue verter para que a noiva pudesse existir. Esse é o princípio da graça. E o narrador, no verso 25, faz uma declaração tremenda. Como acontece essa relação de uma só carne? Como é que funciona? Como acontece isso? O narrador agora vai deixar Adão no seu canto de amor e paixão, fazendo juras na declaração pela esposa, que talvez muitas mulheres não receberam esse tipo de responsabilidade, mas enquanto Adão está fazendo essa declaração, enquanto Adão está dando nome à esposa, será chamada varoa, porque do varão foi tomado, enquanto Adão está dizendo que ela é da mesma natureza dele, ela é igual a mim, eu agora me vejo nela, a carne dela e a minha são a mesma, ela é osso dos meus ossos, ela é carne da minha carne. Enquanto Adão está dizendo juras, enquanto ele está profetizando o que deveria acontecer quando um homem encontrasse a sua metade, e o que o homem faria, o que deixaria por ela, enquanto isso acontece, o narrador para a narrativa e faz essa declaração do verso 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Adão olhava para Eva e não via nela nada diferente, a profundidade do relacionamento deles. Adão e sua mulher viviam a profundidade da relação corporal, de alma, de neuras, de problemas, e ele se via nela. A declaração de Adão é: ela é a carne da minha carne, ela é igual a mim, ela é o osso dos meus ossos. Nós religiosos somos taxados de pessoas que não têm, nós somos taxados de machistas, mas a Bíblia não. A Bíblia está dizendo que é o osso do meu osso, ela é igual a mim. Nós somos iguais. E aí, por que o narrador mostra que eles estavam nus e não se envergonhavam? Porque que intimidade é essa? Que declaração é essa? E como ela se une a essa intimidade tão profunda? E isso me chama a atenção lendo esse texto, a resposta que só a Trindade pode experimentar, porque aqui aparece a palavra somos na primeira vez. Ela é a carne da minha carne, nós somos. Pela primeira vez ele vai conjugar um verbo no plural. E a resposta dessa experiência do jardim tem a ver com a Trindade, porque a Trindade é a primeira vez que a palavra plural, um verbo no plural, aparece a Deus falando façamos. A experiência de ser um com Ele, entre Ele e ela, tem a ver com Cristo e a igreja. Veja como Paulo encontra Jesus. Eu disse, eu vou voltar nesse assunto. Quando Jesus encontra Paulo no caminho de Damasco, o que Paulo estava fazendo? Perseguindo quem? A igreja. Paulo estava fazendo o quê? Perseguindo quem? Paulo estava fazendo o quê? Quem? O que Jesus falou para ele? Ele não estava perseguindo a igreja? O que Jesus falou para ele? Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Porque se ele persegue a igreja, ela é osso dos meus ossos. Mexeu com ele. Ela é carne da minha carne. Mexeu com ele. Se mexer com a igreja, mexeu com o noivo da igreja. Você está andando com a tua mulher, alguém se mete a besta com a sua mulher. Você deixa ela resolver? Não. É comigo que você vai resolver. O que você tiver a falar com ela é comigo. Paulo, porque você me persegue. Não, Paulo, não, eu estou perseguindo os crentes. Então, mas eles são a igreja é minha noiva, eu morri por ela e nós somos uma só carne. O princípio da unidade está aí. Está aí. É aqui que a gente entende o princípio da unidade
entre Cristo e a igreja. Então, aí o Adão pode dizer, nós somos, a partir de agora. E aí no capítulo 3, verso 1, eu acho que eu não vou sair desse verso 1, fica tranquilo. Começa assim: mas a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Não sei o que lá, essa disse a mulher. Mas, pega só essa palavrinha mas, do verso 3, capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mas. Esse texto, você sabe que a Bíblia não foi escrita em capítulos. Então, você imagina 100 capítulos, você vai lendo, a gente chegou no último versículo do capítulo 2, aí chega o 3, mas. E mas, na gramática do português, é uma contrajunção. O que é uma contrajunção? Mas, que negócio é tal de contrajunção? É quando a harmonia é quebrada. Aquilo que vinha acontecendo, quebra. Tipo assim, mas a serpente. Significa que quando Adão estava sozinho, a serpente parece que não chegava nele. A serpente não falava nada com ele. Há relatos da serpente tentando Adão antes de Eva? Não. Adão não era imagem e semelhança de Deus? Era. Então por que a serpente não tentou Adão sozinho? Quanto tempo Adão ficou sozinho? Não sei, deu o nome dos animais, não dá para falar. Mas eu sei que ele não foi tentado, pelo menos a Bíblia não diz. Quando Deus dá a esposa a Adão, a serpente vai arrancá-la dele. Porque agora o Adão pode dizer como Deus, nós. Agora Adão pode olhar para sua esposa e não ver diferença. No casamento é onde a Trindade se revela, irmão, irmã. O teu casamento é o primeiro lugar onde você pode dizer, eu não sou. Não há diferença entre nós. Se você não entende, se você não compreende que a mulher que Deus te deu é para você viver a riqueza da Trindade, então você não entendeu a graça. O casamento que Deus te deu, ou te dará, para quem é solteiro, é o lugar de onde você pode começar a dizer, nós somos. Eu sou um e estou pronto a ser um com ela. Eu estou pronto a ser um com ele. E aí o verso 3 começa com a contravenção. Mas. E mas se liga ao verbo anterior. Toda contrajunção se liga ao verbo que estava antes. Qual é o verbo antes? Não é bom como ser só essa é carne da minha ossos dos meus ossos, carne da minha carne e tal. Não é comum, não é usual que uma frase logo no começo comece com uma contrajunção. A contrajunção depende de uma ideia anterior. Não sei se estou fazendo entender. Primeiro tem uma ideia, aí tem uma contrajunção. O capítulo 3 começa com a contrajunção. Ela serve para ligar orações coordenadas, dando um relato de negação da primeira ideia. Então tem uma primeira ideia, tipo assim, a ideia do Ebol é muito legal, porque é um treinamento para líderes. Mas, esse ano o pastor Eugênio trouxe o pastor César. Aí ficou ruim. É uma contrajunção, entendeu? Você constrói uma ideia e o mas vai lá e meio que estraga a ideia. Só que é difícil, na gramática, uma frase começar com essa tal dessa contrajunção. E nos é revelado que o diabo, que é Satanás, né, e não a serpente e tal, o que Satanás está fazendo? Ele não está querendo destruir a humanidade, porque ele não precisa destruir a humanidade. Ele está querendo destruir o casamento. Porque se ele destruir o casamento, está tudo comprometido. O mais se liga aos verbos anteriores. Quais são os verbos anteriores? A união dos dois sendo uma só carne. O que o escritor está dizendo é que o homem e a mulher viviam algo tão profundo, tão intenso, mas chegou Satanás. Consegue ver isso? Mas chegou. Você consegue ver Satanás nesse texto lutando contra o casamento, inclusive? Vocês conseguem ver Satanás tirando a esposa do marido? Consegue ver Satanás lutando contra a manifestação da Trindade? Satanás não se preocupa se você é bom, se você é inteligente, se você sabe ganhar dinheiro. Ele não está nem aí se Deus te deu capacidade para dar nome a animais, a peixe e tudo mais. O que ele quer é minar o seu relacionamento. Se ele fizer isso, toda a tua inteligência, tudo que você sabe fazer, não vai servir para nada. Satanás não está lutando para destruir a humanidade, ele só quer destruir o casamento. A serpente estava lá. O que chama atenção na serpente, pelo mas, é essa sensação idílica, a comunidade, a comunhão que estava no jardim, é o Adão olhando para ela e dizendo, essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos.
Adão estava nu, Eva estava nua, ninguém ligava para isso, ninguém se envergonhava, eles não tinham diferença entre eles. E aí que começa a tentação. O plano de Deus é esse, onde não há vergonha no casamento, onde um e o outro se olham e se enxergam. Jesus é um noivo que gera a noiva. Jesus é um noivo que se rasga para que a noiva pudesse existir. Jesus é o Adão que aceitou dormir o sono da morte para que a esposa viesse à existência. A costela de Jesus ferida é a garantia do nascimento da igreja, e não só da igreja judaica, porque no pé da cruz tinha um centurião. Um centurião é um pagão. E quando Jesus verte esse sangue, esse centurião fala, verdadeiramente esse é o Filho de Deus. A igreja pagã, porque nós somos pagãos, nós não éramos judeus. A igreja dos pagãos nasceu no pé da cruz, com base no sangue de Jesus. E Jesus é o noivo que preparou tudo isso para vir buscar a sua noiva para o casamento, e o nome dessa busca é arrebatamento. Amém. Eu não sei quando será o arrebatamento, eu não tenho a mínima noção, não tenho competência para falar nada sobre isso. Porém, um dia, não importa se você está longe da sua casa, meu irmão, um dia, esse céu vai abrir. Aleluia. E o noivo vai chegar. Porque a partir dele é que nós existimos como igreja. Você existe porque ele foi ferido. Você existe porque o sangue dele foi derramado. Nós existimos porque o sangue de Jesus Cristo verteu naquele madeiro terrível. Você é osso dele. Você é carne dele. Por isso, quando a gente lê a passagem da ceia, lá em Coríntios capítulo 10, versículo 16, porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue, e o pão que participamos não é a comunhão do corpo, porque nós, embora sendo muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. É Adão falando, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. É Cristo olhando para a igreja dizendo, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Quando Paulo persegue a igreja, Jesus fala, porque você me persegue, ele considera que perseguir a noiva é a mesma coisa que perseguir a Jesus. E um dia, depois que o jardim foi fechado, somente na cruz, a partir do sangue vertido da costela de Jesus, do sangue de Jesus, aleluia, Jesus, a porta do jardim voltou a ser aberta. E agora que nós somos noiva de Cristo, estamos apenas esperando que a última trombeta seja tocada para que o casamento se concretize. E a partir de então, estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Essa é a graça de você ser igreja, de eu e você sermos igreja e sermos noiva do Cordeiro. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Amém. Profundo, né? Graças a Deus. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer ao pastor César? Tem uma? Sim. Podia falar um pouco porque no capítulo 1 era na criação e na formação, que Deus criou, né, e depois no capítulo 2 ele formou. Deus criou dentro dele, porque parece que tem muitos vídeos da internet agora falando que Deus criou dentro dele, né, e depois que formou, ou qual que é a explicação melhor? Existem duas palavras em hebraico, dois verbos para esse ato. O verbo bará, que aparece no primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bará Elohim. No princípio criou Deus. E o outro verbo é assá. Assá significa fazer. Por exemplo, você é um construto, né? Mas existem dois verbos em hebraico. Um é bará e outro é assá. Bará é criar a partir do nada. Por exemplo, você vai criar um projeto. Não tem nada ainda. Você cria uma ideia. Só que nós, seres humanos, não conseguimos
Bará, usar esse termo bará na real. Porque, eu vou montar uma empresa, então eu vou abrir um CNPJ. Como você abre um CNPJ? Eu vou falar CNPJ, aqui é outro esquema, né? Como você abre um CNPJ? Eu vou na Receita. A Receita existe? Então não é bará. Porque se você... Bará é criar sem depender de nada. Isso é Gênesis capítulo 1, versículo 1. A gente lê em português. No princípio criou Deus os céus e a terra. O termo hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim veit haaretz. O bará é o criar do nada. O assá é fazer. Então o homem foi feito do pó, mas o pó foi feito do nada. Então para Deus fazer o pó é bará. Para Deus fazer o homem é assá. Ele fez o homem do pó da terra, ele modelou o homem do pó da terra. Então quando Deus criou, ele criou dentro dele, é uma aplicação. Quando Deus criou, é o plano. E quando Deus formou, é o fato, é a realidade. E entre Deus criar o plano e entre Deus formar do barro, existe a criação propriamente dito, que é pela palavra, pelo verbo, pela fé, Hebreus 11, entendemos que os mundos, no plural, pela palavra de Deus foram criados. Ou seja, ele cria e depois ele faz a partir do que ele criou. Não sei se deu para entender? Ok. Tem mais alguma pergunta, irmãos? Pois não, minha irmã. Eu estava se Deus já viu tudo antes, conhecia tudo antes, já tinha visto tudo que ia acontecer, por que ele criou nós? Porque, por amor. Não tem outro jeito, outra explicação. Ele já sabia que nós pecaríamos. E por isso, ele amou tanto aqueles que ainda não existiam, mas que ele já sabia que você existia, ia ter esse nome, ia morar, ia passar esses problemas, ia fazer essa pergunta. Deus já sabe tudo. E Deus, veja, isso não é calvinismo. O fato de Deus saber tudo não transforma você num calvinista. Deus, a onisciência é diferente de determinismo. Determinismo, os calvinistas falam assim, Deus sabe tudo porque ele definiu. Deus sabe tudo porque ele escreveu. É tipo um autor de novela. É tipo um autor de livro de romance. O autor de livro do romance também sabe o fim de tudo. Mas por que ele sabe o fim? Porque ele definiu. Deus, ele já sabia como nós nos comportaríamos. Isso é presciência. Coloca aqui na tela, se der, 1 de Pedro 1, versículo 1. Versículo 2. 1 e 2, né? Pedro, chamado, pode ser o 2. Eleitos pela presciência de Deus Pai. Nós somos eleitos pela presciência de Deus. Ele sabe como você vai se comportar. Por exemplo, tem um bebê nascendo agora aqui nos Estados Unidos em algum lugar? Sim ou não? Sim. Ok. Deus sabe como ele vai chamar? Sim. Deus sabe com quantos anos ele vai morrer? Deus sabe como ele vai morrer? Deus sabe como ele vai se comportar diante da mensagem do Evangelho? Deus sabe se ele vai ser salvo? Hã? Então o nome dele já está ou não no livro da vida? Sim. O livro da vida está pronto. Isso não é calvinismo. Entende? Então essa história de quem escreve o nome do livro da vida, não. O livro da vida, Deus já sabe. Só que a forma como nós entendemos biblicamente é diferente dos nossos irmãos calvinistas. Deus não é que Deus determinou, você vai para o céu e ele vai para o inferno. Antes. Não importa o que você faça. Não. Tudo que você faz importa e Deus já sabe. E ele já sabe como você vai se comportar diante da mensagem salvadora. Por isso o seu nome já está ou não no livro da vida. Isso é fato. Agora, como que a gente entende essa questão? Porque no final vai ter um juízo. E se tem juízo final, significa que você é responsável pelas coisas que você fez. Você só pode ser julgado por aquilo que você quis fazer. Se Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, significa que você teve escolha. Então significa... Então, pastor, Deus já sabia? Já. Por que ele criou tudo isso sabendo que o diabo ia cair? Porque ele ama você e tem um plano de redenção na tua vida. Então, por isso. Agora, como você se comporta diante desse plano, é você e Deus. Eu não quero. Tá bom. Há espaço para quem não quer na existência. Deus fez um inferno para pessoas que não querem.
Mas ele não quer... Aquelas pessoas que Deus vai mandar para o inferno, ele também ama aquelas pessoas. Só que elas estão indo para o inferno porque elas decidiram viver longe de Deus. É uma decisão delas. Não sei se piorou ou melhorou a minha resposta. Mais alguma? Você, irmão? Era aquela irmã primeiro. Fala, irmã. Vai, minha filha. Não é... Oi, senta. Com a mão levantada, ela vai. Se der o microfone, ela não quer. Quem vai? Ok, entendi. Vocês me ensinam no início que é diferente. As traduções. A melhor? A melhor hoje, the best version today in English? Eu falo os dois, but I speak better in English. Então vamos lá. Que assim, o que é uma tradução? Você fala português, por que você está falando inglês? Você fala melhor inglês? Tudo bem. Então vamos lá. Eu vou falar em português, você me entende, né? Ok. A melhor versão em inglês ainda é a King James. A King James, ela é em inglês de Londres, lá como falar, inglês britânico, arcaico. Porém, ela passou por é um processo de 400 anos, 400 e poucos anos, acho que dá uns 400 anos quase, de correções, atualizações e tudo mais. Então, em inglês, você tem uma ótima Bíblia, que é a Bíblia King James. Agora, em português, não sei qual Bíblia você lê, se é português ou inglês, os dois, então vamos lá. Eu não vou falar de versões, eu vou te falar sobre o processo de tradução, e aí você escolhe. Porque, vamos lá, existem duas escolas de tradutologia bíblica, pessoal. Quem lê a Bíblia em qualquer língua que não é o texto original, não lê a Bíblia, está lendo uma tradução dela. Tá tudo bem? A gente lê a tradução, não o próprio material. E toda tradução é passível de erro, e tem erro. Tradução tem erro. O pastor está falando que a Bíblia tem erro. Não, a Bíblia não. A Bíblia, o texto original, não. Mais uma vez que você traduz, meu irmão, é difícil traduzir parabéns para você. Imagina a Bíblia. Entende? Então, as duas formas de traduzir a Bíblia são: a primeira, a gente chama na academia de tradução por equivalência formal. Também você vai achar como tradução por equivalência vocabular. O que é uma Bíblia traduzida pela tradução por equivalência formal ou vocabular? É a King James, em inglês, é a Almeida, é o João Ferreira de Almeida, em português. Por que essa tradução é melhor? Ela não é mais gostosa de ler, ela não é mais fácil de ler, ela é difícil, ela é mais arcaica. Mas a tradução por equivalência dinâmica, ou melhor, a tradução por equivalência formal ou vocabular, ela é literalmente vocabular. Ela pega um versículo, como eu citei em Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Tem 7 vocábulos. Primeiro versículo da Bíblia em hebraico. Aí ele vai traduzir vocábulo por vocábulo. Então você está muito próximo do texto original. Por exemplo, Bereshit. Bom, é um prefixo be, que significa em ou no. Em ou no. Então pode ser em princípio ou no princípio. Bereshit significa começo, princípio ou início. Bereshit, como é que eu traduzo essa palavra? No princípio. Legal. Próxima palavra, bará. Nossa, bará, só Deus pode bará, porque bará é criar a partir do nada. Então, no princípio, criou. Elohim, Elohim é uma palavra para Deus, Deus. Et hashamayim, os céus. Ve'et haaretz, é a terra. No princípio criou Deus, os céus e a terra. Ok. Essa tradução, eu chamo tradução por equivalência formal ou vocabular. O outro jeito de traduzir a Bíblia, NVI, NTLH, nova tradução, enfim, chama-se tradução por equivalência dinâmica. O tradutor, ele não traduz vocabularmente, de forma vocabular, ele traduz a ideia. O tradutor, ele lê o texto em hebraico, como agora, no princípio, Bereshit bara Elohim, não sei o que lá, e ele traduz o que ele entendeu.
Então, quando você lê uma Bíblia por equivalência dinâmica, você está, com licença da expressão, comendo mais na mão do tradutor. Porque você está lendo o que ele entendeu do texto. Ele leu o texto, traduziu o texto para ele e falou, aqui significa isso. Enquanto que a Bíblia, por equivalência formal, você está mais próximo do texto original, porque de forma vocabular está traduzida a Bíblia. Deu para entender? Aí, enfim, a King James é melhor nesse aspecto em inglês e a João Ferreira Almeida é melhor nesse aspecto em português. Mais alguma pergunta? Quem é você, Ronaldo? Uhum. A gente acredita que o homem só começou a se multiplicar depois da queda, né? Uhum. Como mostrar biblicamente que esse pedido de Deus seria para quando o homem caísse para depois. O ônus da prova, obrigado. O ônus da prova é de quem acusa. Isso é um princípio da apologética. Sabe? Significa, então, quer dizer que o Adão teve filhos e filhas antes da criação. É essa a ideia, né? Aí você diz assim, legal. Qual o versículo? Qual é o texto? Onde está escrito que o Adão teve um filho antes da queda? Qual que é o versículo? Aí não tem. Não tem. Não, porque a Bíblia fala que ele cresceu e multiplicai, e não sei o que. Legal, ele multiplicou mesmo, mas foi depois. Qual é o versículo que o Adão tem uma pessoa antes da queda? Então vamos primeiro para o princípio do texto. Primeiro é a Bíblia. Qual o texto? Tem o texto? Não. Então se você não tem o texto, você não tem nada. É só a sua ideia. Você tem texto para apresentar? Não. Então isso é só uma ideia sua. E eu não trabalho com a sua ideia, eu trabalho com o texto. Me mostre um texto e mude minha opinião. Agora, se isso não basta, geralmente isso basta. Se isso não basta, vamos para o próximo assunto, que é teológico. Teologicamente, vamos pensar que o Adão teve um casal antes da queda. Um casal antes da queda. Se o Adão e Eva teve um casal antes da queda, esse casal de filhos eram perfeitos. Faz sentido ou não? Eram perfeitos. O Adão não era a forma que eu falei aqui, depois da queda, todo mundo que veio de Adão, mas aquele casal não. Aquele casal, se eles eram perfeitos, e não tem texto falando que eles comeram depois do fruto nem nada, então eles não podiam morrer. Cadê essas pessoas? Onde é que existe nesse planeta essas pessoas? Que existem até hoje, desde o início do mundo. Tem essas pessoas? Não. Então é só a sua opinião. Certo? Mais alguma pergunta, irmãos? Pois não. Pastor César, João 4:24 vai dizer que Deus é Espírito. Mas como nós lemos em Gênesis 1:26, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Na visão do senhor, o que é imagem e semelhança? É somente em atributos ou é uma imagem física? A Bíblia está dizendo. Os teólogos vão resolver essa, porque é um BO essa pergunta aí. Os teólogos vão dizer o seguinte, não, isso aí tem a ver com o caráter, tem a ver com não sei o que lá. Não tem nada. A palavra ali é imagem. É o protótipo. Como que a gente resolve isso? A Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito Filho de Deus. Primogênito Filho de Deus. Ontem nós aprendemos que o plano da redenção é anterior, não à queda, à criação. É antes de Gênesis 1. Se é antes de Gênesis 1, e o texto de Pedro é muito forte, aquele texto, que ele já era o Cordeiro de Deus, então a encarnação estava no pacote ou não? Tudo bem, eu não quero forçar. Lendo o texto de Pedro, a encarnação de Cristo e a morte de Cristo, lá o sangue de Cristo, está no pacote ou não? Tá. Então, não é que Jesus veio a existir a partir do protótipo de Adão. O Adão existe a partir do protótipo de Cristo. Cristo é o protótipo da encarnação. Ele só não tinha encarnado ainda, mas ele é o protótipo. E o Adão foi feito à imagem. Por isso Jesus é o último Adão. O Adão que venceu. Então, eu entendo esse texto
eu sou fundamentalista, me perdoem os irmãos. Eu creio que a Bíblia diz o que ela está dizendo. O texto diz que ele foi feito à imagem. O que é imagem? A imagem. E a semelhança. A semelhança, tudo bem. Tem questões de caráter envolvidas, tudo bem, como falamos aqui. Mas imagem é o problema. Então, essa imagem, a única forma de resolver isso é Cristo é o protótipo, porque ele é o primogênito, filho de Deus. A Bíblia, quando a Bíblia diz que ele é o alfa e o ômega, e também o primeiro e o último, a Bíblia hebraica começa com, eu falei agora há pouco, o primeiro versículo da Bíblia hebraica é Bereshit. Bereshit começa com B. A palavra B em hebraico se chama Beit. A primeira letra do hebraico não, da Bíblia é a letra Beit. A última letra da Bíblia, lá em Apocalipse, é a letra N. O N em grego se fala Ni. N. Que aparece na palavra Amém. Amém em grego termina com N, não com M. Amém. B mais o N forma Ben. Ben significa filho. Ele é o primeiro e o último. Ele é o princípio e o fim. Então o Adão existe daquele jeito, foi feito daquele jeito, por causa da encarnação prevista de Cristo. A cruz é anterior, e aí Jesus Cristo funciona como protótipo do próprio Adão. Jesus, quando ele disse assim, lá na pregação dele, em algum momento, em Mateus, ele diz assim, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Aí você diz assim, mas peraí, quando é que o Senhor tomou a sua cruz? Porque naquele momento Jesus estava crucificado? Não. Naquele momento Jesus estava condenado a morrer na cruz? Não. Então se você estivesse lá e tivesse um evento como esse, o pastor, igual o pastor Piacentini falando aqui, ele ia falar que alguém tem pergunta? Porque quando você termina de falar, ele vai, e aí, vocês querem perguntar? E se alguém estivesse lá e ele fosse o mediador, ele ia dizer, ele falou que cada um toma a sua cruz igual a ele. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Aí você ia levantar e falar assim, mas quando é que o Senhor tomou a sua cruz? E a resposta de Jesus seria essa, eu tomei a minha cruz há milênios. Eu assumi a minha cruz há milênios. Desde antes do haja luz, eu já sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso ele é o protótipo de Adão. E nós somos a imagem da encarnação dele, não é? Ele que encarnou a nossa imagem. Nós que encarnamos a imagem dele. Amém? Pergunta, irmãos. Pastor, se o pastor Eugênio achar que não precisa responder agora, depois... Tomara que ele ache. Escola Bíblica de Obreiros e Líderes. Como que você se prepara para os seus debates? Qual foi o melhor que você falou? Uau, esse foi... E qual foi o mais acirrado? Eu quero até pedir oração. Enquanto eu estava falando aqui agora, chegou um convite para eu participar de mais um debate lá do Inteligência Limitada. Eu acabei de falar, enquanto eu falei, peraí, irmãos, aqui, era só a data aqui, que vai ser dia 13 agora, semana que vem. Eu, embora lidere uma escola de teologia e entenda a importância da teologia, eu tenho um senão com isso. É que a gente fica muito bitolado e a gente começa a estudar somente as doutrinas de homens. E isso é um problema. Veja, é bom, porque, tipo assim, agora o pastor fica falando aí, quando o irmão perguntou, não sei se foi aqui na mesa, né? Ele falou do concílio de Calcedônia, você não aprende sozinho isso orando. É verdade. Mas eu tenho um problema com essa questão da doutrina de homens, cara. Entendeu? É a Bíblia. Então, eu vou participar de um debate. O que eu faço? Eu tiro um tempo antes e vejo na Bíblia o que a Bíblia diz a aquele respeito. E às vezes é trampo, porque, por exemplo, eu vou participar de um debate escatológico. Cara, eu tenho que ler, de novo, não sei quantas vezes eu li, mas eu tenho que ler Mateus 24, eu tenho que ler Marcos 13, eu tenho que ler Lucas 21, eu tenho que ler Tessalonicenses do 4 até o 5, eu tenho que ler 2 Tessalonicenses 1, 2 e 3, 1 e 2 pelo menos, eu tenho que ler Pedro, eu tenho que ler Zacarias, eu tenho que ler. Então, eu vou para o texto bíblico, leio, anoto o que eu acho mais interessante, é assim que eu me preparo. Embora eu veja, eu sou reitor de uma faculdade teológica, até
Aliás, tem alunos aqui, né? Quem é aluno da FTB? Ali tem 1, 2, 3, legal. O pastor, legal. O pessoal lá da FTB, eu falei, uns 2 ou 3 irmãos falaram, pastor, você não tem curso não, que é online e tal? E nós temos centenas de cursos. Eu pedi para minha equipe aqui, eu acho que à noite eu consigo mostrar para vocês, quem tiver interesse de ter algum. E para vocês que ganham em dólar, é micharia, né? Mas, embora eu tenha toda essa ideia de que é importante esse preparo, mas o problema é deixar a Bíblia, cara. As pessoas deixam a Bíblia para seguir doutrina de homens. E respondendo aí qual o debate mais importante, eu acho que o debate mais importante do meu trabalho foi o com a Lana Holder. Porque aonde eu chego, vocês não têm noção. Cara, esses dias eu estava na Inglaterra. E aí um irmão, eu postei no aeroporto, né, não sei o que e tal. O cara falou, o senhor tá na Inglaterra? Não, eu vou ir. Eu falei, não, mas eu vou ficar só tantas horas, vou pegar um voo. Não, mas eu vou passar o dia com o senhor aí. E aí, por quê? No debate da Lana Holder, se você não assistiu ainda, é uma ex-pastora, ela era ex-lésbica, agora ela é ex-ex, porque ela voltou a ser lésbica, mas agora é pastora. E ela foi lá defender que a Bíblia apoia o casamento homoafetivo. E foi um debate que Deus me deu muita graça. Eu tinha um plano antes, uma noite antes. Falei, vou pra cima e tal. E aí um irmão, que é um mentor para mim, ele falou assim para mim, olha, fala com muito cuidado, porque seguramente ela vai ter meia dúzia de advogados lá do outro lado, e quando terminar esse debate, vai ter vários processos. Então, eu assumi um papel mais parcimonioso, assim, mais cordial, mas sem fugir do texto. Quando ela falava alguma coisa, vamos pro texto. A primeira coisa que ela falou, primeiro minuto dela falou, ela falou assim, em primeiro lugar, Deus aceita a gente como a gente é, porque não sei o que, se eu nasci assim, eu não sei o que lá. Eu falei, Deus não aceita ninguém, uma pessoa é. E esse corte viralizou no mundo. Tipo assim, eu nem sabia, você já deve ter visto, né? Eu falei, não, Deus não aceita ninguém como pessoa. Se Deus aceitar a pessoa como a gente é, não precisa de graça, de salvação, perdão, batismo, arrependimento. Deus te aceita como você é, acabou. Aí quando eu falei pra ela, ela falou, não, Deus não aceita você nem a mim, como eu sou. Deus não aceita ninguém. Primeiro tem que ter a salvação, a conversão. Aí ela falou, não, mas quando eu estou falando Deus aceita, aí, enfim, foi destruindo. E então esse debate acho que foi o mais, assim, que Deus foi glorificado. E eu falo isso porque se você entrar lá em qualquer canal, porque muitos canais publicaram esse debate, em qualquer canal no meu, qualquer canal que você achar, olhe os comentários e você vai ver testemunhos de pessoas vindas da homoafetividade e voltando para Jesus. Um monte. O tempo todo. Então, eu até hoje recebo testemunhos desse debate. Aleluia. Ok? Mais alguma pergunta, irmãos? Eu não dou inteligência? Parece que é com um irmão chamado Daniel Lopes, mas eu não conheço ele. E qual é o tema? O tema é... Vocês não vão gostar. É escatologia. Pré ou pós-tribulacionismo. Vocês são pré, então vocês vão torcer contra mim, tá tudo bem. Amém, glória a Deus, amém? Escola bíblica é isso, é aprender, é fazer perguntas, glória a Deus. Então, falando disso que o pastor César falou, que Deus não aceita ninguém, diz o seguinte, se você quer ir para o inferno, continua sendo você mesmo. Se você quer ir para o céu, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que Jesus falou, né? Vai para o inferno, continua sendo você. Vai para o céu, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos nos colocar de pé e agradecer a Deus.